Bom, galera, na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar sobre ligações covalentes. Então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos o que vem a ser a questão da teoria da ligação química, né? Teoria do octeto, a regra do octeto. Falamos sobre ligação iônica e hoje nós vamos falar sobre ligações covalentes. O nome, né, essa covalência, remete já à questão de compartilhamento, que é a base dessa ligação. A ligação covalente, como eu coloquei aqui para vocês no quadro, é uma ligação que vai trabalhar com compartilhamento de pares de elétrons, diferente da ligação iônica. Lembra que a ligação iônica era entre um metal e uma metal, ou um metal e o hidrogênio, que partia do seguinte pressuposto: um doava e o outro recebia, havia um fluxo eletrônico. Aqui não, aqui é um compartilhamento. À medida que um vai precisar, o outro também vai precisar. Por isso que eu trabalho com compartilhamento de pares de elétrons, tá ok? Coloquei um exemplo aqui de uma molécula para vocês, que é a molécula do Cl2, para que eu já possa mostrar como é que vai funcionar essa parte aí da ligação covalente. Bom, nós estamos seguindo a regra do octeto, como foi visto na aula anterior. E aqui eu coloquei o Cl2, a fórmula eletrônica do Cl2. Cada Cl possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, cada um vai precisar de um elétron. Portanto, os dois vão executar um compartilhamento mútuo. É mais ou menos o seguinte, deixa eu falar de uma maneira bem simplificada para você. É como se esse cloro emprestasse um elétron dele para o outro cloro, para o cloro aqui da esquerda. E a mesma coisa acontece com esse daqui, ó. Ele empresta um dos seus elétrons para o cloro da direita. Aqui nesse caso um compartilhamento mútuo. À medida que eu empresto, eu também pego emprestado. Eu gosto sempre de usar o seguinte exemplo do jogo de videogame. Teoricamente, quando você empresta um jogo, ele tem que voltar para você, porque você não deu ele. Mas a gente sabe que não funciona muito bem assim, nem com jogo de videogame, nem com livro, né? Mas vamos pensar que ele volta. Então, é a mesma coisa de você emprestar um jogo de videogame para um amigo seu e pegar um jogo de videogame emprestado dele. Você está atendendo a estabilidade de vocês dois. Ó, eu tenho o FIFA, você tem o GTA. Eu quero jogar o GTA, mas eu não tenho ele. Você quer jogar o FIFA, mas não tem ele. Então, nós vamos fazer uma troca, um empréstimo mútuo ali. Ó. Eu te empresto o meu FIFA, você me empresta o seu GTA e nós ficamos satisfeitos. Agora eu pergunto, eu te dei o meu jogo? Não, eu apenas emprestei. A mesma coisa foi o que você fez comigo. E nós dois atingimos a estabilidade. Isso é ligação covalente, tudo bem? De uma maneira bem simples para que você entenda aí esse conceito inicial. Bom, então aqui no caso eu tenho dois átomos se ligando que tem a tendência em receber o quê? Elétrons. Então a ligação covalente ela vai trabalhar com dois átomos, pelo menos, que tem a tendência em receber elétrons. Quais são os casos de ocorrência da ligação covalente? Ela pode acontecer entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e ametal e ametal e ametal. Porque todos esses caras, quando se combinam, tendem a adquirir esse comportamento de precisar receber elétrons para se estabilizar. Tudo bem? Então, essa é a característica deles já, característica e propriedade química deles. Tá ok? Agora, olha só que interessante. Eu coloquei ali em cima que a ligação covalente é o compartilhamento de pares de elétrons. E justamente isso mesmo. Eu posso compartilhar apenas um par, eu posso compartilhar dois pares, ou até mesmo três de uma vez. Por isso que a gente coloca alguns nomes para isso, tá? Então, olha só, quando eu compartilho apenas um par, que é o caso do gás hidrogênio, eu fiz a fórmula eletrônica aqui para vocês, nós chamamos essa ligação de ligação simples. Ela pode ser representada, já vou adiantar para você, ó, por uma barrinha, uma barra. Essa barra, pessoal, esse traço, significa o seguinte, cada extremidade dela, pensa que cada extremidade dessa barrinha seria um elétron, tá? Para ficar fácil para você. Bom, nós temos também o caso em que acontece o compartilhamento de dois pares de elétrons ao mesmo tempo. Aqui no gás oxigênio acontece isso, dois pares sendo compartilhados ao mesmo tempo. Pessoal, quando acontece esse tipo de ligação, nós a denominamos de ligação dupla. E aí, no caso, eu não represento apenas por uma barrinha, eu represento por duas barras. E nós temos o último caso, que é o caso em que eu promovo a ligação entre três pares eletrônicos ao mesmo tempo ali, o compartilhamento de três pares eletrônicos ao mesmo tempo. Essa ligação eu chamo de ligação tripla, represento por três barras, tá ok? Então, basicamente, ligação covalente é isso. Você vai compartilhando até atender a regra do octeto. E para a gente finalizar, para que você entenda, existem algumas formas de representar a molécula, né?
E aqui eu destaquei as três principais. Eu tenho a fórmula molecular, onde você vai colocar o elemento, tá? Se for só um ou mais de um tipo de elemento, você vai colocar ele ali junto, indicando por esse valorzinho subscrito a quantidade desse elemento que está sendo envolvido na formação dessa molécula. No caso aqui é o gás de iodo, né? Então eu tenho 2 átomos de iodo, 2 átomos do elemento iodo formando essa molécula. Tem também a fórmula eletrônica, que é onde você representa os elétrons por bolinhas, por asteriscos, por xizinhos, tá? Para você representar o número de elétrons de valência de cada átomo envolvido na estrutura. E já pegando o gancho de estrutura, eu tenho a fórmula estrutural. Eu não tenho tanta... Como é que eu posso falar? Eu não tenho tanta vontade de demonstrar a quantidade de elétrons, eu só tenho aquela finalidade de demonstrar quantas ligações estão ocorrendo, como é que está a estruturação dessa molécula em termos de ligação. Isso já vem a ser a fórmula estrutural, tá? Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, e fórmula estrutural, tá ok? Então, basicamente, ligação covalente é isso. Atender a regra do octeto por meio do compartilhamento de pares de elétrons com todas essas peculiaridades, tá ok? Então, vamos